Bom, nós estamos costurando vários assuntos aqui, vocês perceberam já, um vai tendo ligação com o outro. Falando em CPI, quero falar um pouquinho também da CPI do MST, que foi protocolada na Câmara depois de alcançar o apoio necessário. Os parlamentares reuniram 172 assinaturas, a bancada agro tem uma força grande ali, 305 deputados, isso já era esperado, porque é o suficiente para jogar essa decisão agora para a mão de Arthur Lira. Será que Arthur Lira vai tocar para frente essa CPI do MST? Começo contigo, Vinícius Poit. Evandro, eu acho que essa tem grande chance de ser tocada para frente e cabe a nós, cidadãos, cobrarmos os nossos deputados. Eu hoje mesmo falei com o deputado Kim, colega que dividimos legislatura e que era um dos proponentes da CPI, junto com o Ricardo Salles na outra e com o Zucco na outra. Tiveram a capacidade de articular, juntar forças, dividir protagonismo para somar e foi meritória, teve sucesso protocolar a CPI. E por que eu acho que vai instalar essa? Porque tem a Frente Parlamentar do Agro apoiando, mobilizando. É a maior frente do Congresso Nacional, gente. E aí, Piperno, eu pergunto para você também, e questiono os nossos telespectadores, que eu fico com aquela dúvida. Você disse, teve gente que foi lá no 8 de janeiro, badernou, quebrou e tal, e esses aí tiveram que ser presos por causa disso, porque estavam invadindo um local e quebrando alguma coisa, ameaçando outras, E o MST invadiu propriedade privada, derrubou eucalipto. Aí disse que o eucalipto, eu não como eucalipto, mas não sabe nem que usa papel higiênico com eucalipto. Por que o MST não foi preso? Por que não teve o mesmo tratamento com os criminosos do MST? Não estou falando de política agrária. Então, que se investigue tanto o 8 de janeiro como o MST, que aliás é o movimento de onde saiu o Zé Rainha, montou um outro paralelo ali, o Frente Nacional da Luta. O Zé Rainha que já foi preso e condenado, até homicídio o cara tem nas costas. É esse MST que a gente está falando que é bonzinho, que é reforma agrária? Bom, Piperno, a pergunta foi para você diretamente, então é claro que eu preciso dar espaço aqui para que você possa responder esse questionamento que foi feito pelo Vinícius Poit. Claro, um ótimo tema que o Poit levanta, respondo isso com toda tranquilidade. Não que o Piperno estivesse lá na manifestação do MST, tá, gente? Porque até, você que estava lá, você pode não conheço ter nada bem, a ver com inclusive isso. lá na minha região. Por conta de análises diferentes sobre o mesmo assunto. Vai lá, Piperno. Na minha região já vi várias ações envolvendo MST. Mas eu respondo isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu acho que se há alguma dúvida, tudo tem que ser investigado e vou além. O Brasil deveria exatamente organizar uma grande comissão para se investigar a questão fundiária. Vamos invadir, sim. Vamos, aliás, investigar financiadores, vamos investigar o MST, vamos investigar, por exemplo, invasores de outras terras, invasores de terras devolutas, de áreas de garimpo, arrozeiros, por exemplo, lá no norte do país, que invadiram reservas indígenas. Temos que investigar rigorosamente tudo e não passar pano para rigorosamente ninguém. É isso que tem que ser feito. E olha, Evandro, Vinícius, eu vou muito mais além. Aproveitar que a gente, de fato, tem que passar limpo isso tudo, investigar essas entidades todas e mais, já que a bancada do boi, a bancada da frente parlamentar, anda muito junto, de mãos dadas, com a bancada da Bíblia, proponho até que se investigue também a atuação de igrejas, de religiosos que praticam charlatanismo em televisão, gente que vende feijão prometendo cura de Covid, gente que promete milagres todo dia na televisão, do cara na cadeira de roda que vai sair andando. Então, eu proponho que se investigue tudo, desde essa questão do MST até dos mercadores da fé que falam em nome de Deus. Sobre esse assunto do MST, eu conversei com o líder da bancada ruralista, que é o deputado Pedro Lupion. Ele me disse que o desafio agora é provar para o presidente da Câmara que o assunto merece espaço entre as outras tantas CPIs que estão em análise na casa. É que existe um número máximo de CPIs que podem ocorrer ao mesmo tempo. Um outro fato importante que ele me apresentou: independentemente da CPI, os deputados ruralistas vão apresentar propostas de alteração na legislação penal para aumentar a punição por esses crimes de invasão de propriedade. O que eles chamam, uma palavra bem difícil, uma palavra filha da mãe, esbulho possessório, que é essa invasão de propriedade. Eles querem aumentar a pena para essas pessoas. Como é que você vê isso, Alan Gani?
Olha, tem que ser feito, já passou da hora disso acontecer. Por quê? Porque o MST, ele invade propriedades produtivas. O agronegócio gera renda, gera emprego para o país, representa 27% do PIB. E eles utilizam desse chavão ideológico, é pela reforma agrária. Esse é um termo completamente ultrapassado, né? As relações no campo hoje no Brasil, elas são altamente produtivas. Essas fazendas, elas geram emprego, elas geram renda. E por onde o MST passa, ele causa a destruição. A destruição econômica, que prejudica os mais pobres, a destruição ambiental, porque comete-se sim crime ambiental contra lá eucaliptos, contra o gado, enfim, passou da hora da gente descobrir quem é que financia o MST, quem é que está por trás do MST. Uma organização que nem tem CNPJ e que destruiu 15 anos de pesquisa científica séria da Embrapa. Gani, eu só queria que você especificasse um pouco melhor essa questão do crime ambiental contra gado e contra... Eles derrubam, né? Eles causam a destruição. Tem imagens, né, matando gado nessas fazendas, né? Derrubam árvores, enfim. Então, eles cometem aí algum tipo de crime ambiental. Contra a propriedade. Contra a propriedade, exatamente. Tá certo. Não seria crime ambiental nesse caso, então. Segré. Primeiro tem que ver por que o MST faz o que faz. E quando você avalia a distribuição de títulos agrários, o governo que mais entregou títulos agrários em curto prazo foi do Temer, mais de 100 mil. Quando a gente avalia desde Lula 1, Lula 2, Dilma 1, a metade do governo Dilma e o Bolsonaro foi que no governo inteiro entregou mais títulos da agropecuários. Então aí a pergunta é por que o MST num governo Lula, que poderia ter todas as atribuições para continuar entregando títulos agrários, faz esse tipo de coisas. E essa CPI vai permitir avaliar, primeiro, não só quem financia, sino também quem recebe o dinheiro. Porque, como mencionava Alan, não tem CNPJ. Claro. O governo anterior, o governo da Dilma e do Lula, bancavam o MST. Aonde que esse dinheiro, então? E outra questão, os crimes são crimes, não interessa se é de direita, de esquerda, de centro ou liberal. Se cometeu um crime, deve ser investigado. Eu continuo com dor de que não tenha sido investigado aquela usurpação e depredação do patrimônio público em 2017, quando teve incêndio até dentro do Congresso, feito pelo Movimento de Liberação Sem Terra. Então, tomar essa CPI seja constituída rápido. Para os militantes e simpatizantes da esquerda, não é que tem pouca assinatura, 172 é um número válido. Precisava 171, são muito mais deputados, essa CPI deverá ser aberta. Ouvimos todos os comentaristas, então, sobre as possíveis CPIs que podem ou devem ser abertas a partir dos próximos meses.